E o negócio é o seguinte, vamos começar hoje falando sobre seleção brasileira. Discordo. Por quê? Porque o Tite, ele fez uma pré-lista, certo? Ele fez uma pré-lista para convocação de sexta-feira. E nessa pré-lista, você tem Gabigol, você tem Pedro, os dois juntos. Você tem o Nino do Fluminense, zagueiro do Fluminense, e o Léo Ortiz. Então, as principais surpresas nesse momento. O Léo Ortiz até já foi, né, convocado algumas vezes. Copa América. Agora, o Nino e o Pedro, até para acabar com esse negócio também de que o Pedro não pode ser convocado porque ele não tá jogando, que o Pedro não recebe chance. Tá aí, tá na pré-lista. Agora, a pergunta que eu faço para vocês, ele merece estar na seleção brasileira, estando no banco ou não? São jogos que ainda não tá ali naquela fase do futebol brasileiro que você vai desfalcar muito o clube. Porque realmente, quando você tira, suponha, a gente tá vendo aí, Pedro, Gabigol e Everton Ribeiro. Se o Tite tira os três numa situação ali, Campeonato Brasileiro pegando fogo, Libertadores pegando fogo, com certeza ele vai ser questionado. Sim. Até por culpa da senhora CBF, que só faz besteira, que mais uma vez optou por não adiar os jogos quando tiverem datas FIFA. É só no Brasil. Só no Brasil e em país que, assim como o Brasil, não tem organização no futebol. Mas uma coisa, já tinha essa postura. A partir de ontem, se eu criticava um pouquinho, assim, convocação de jogador que atua no Brasil porque desfalca clube, a partir de ontem, a minha crítica será 0. Se quiser convocar 10 do mesmo time, convoca. Não tem problema nenhum. Os clubes, mais uma vez ontem, optaram por dar poder às federações estaduais, que isso significa o quê? Os campeonatos estaduais vão continuar do mesmo tamanho, o calendário vai continuar caótico. Então, se o Tite ou o próximo técnico da seleção quiser convocar 20 jogadores do mesmo clube, chama. Não tem problema nenhum. Os clubes optaram mas a por CBF isso. pode adiar os jogos. Não, A mas CBF que não quer adiar os jogos. Não é isso. Os clubes aceitam. Gente, o Flamengo, então agora pro gambiarra. chat e a loucura, eu vou defender o Flamengo. Porque o Flamengo questionou a CBF, o Flamengo pediu o Flamengo que os jogos nesse serem adiados. aspecto é o único que desafia a CBF. Ou é o que mais desafia a CBF dessa vez. Ontem votou pelo peso das federações. Mas ontem também. Pelo peso das federações. Se curvou. Mas não e não adiar. Mas quando você mas ele não quer adiar. Mas o que significa peso das federações? Thiago. Estaduais longos. Estaduais longos significa calendário inchado. Calendário inchado significa Thiago, não parar na data não FIFA. tem como adiar. Vou falar uma coisinha pra você. Eu sei que você mergulha nessa tese aí, porque é importante. O Flamengo é muito importante. O Flamengo sendo oposição da CBF é um peso que deve ser considerado. Mas essa oposição eu coloco um pé atrás, porque tem muita coisa nos bastidores que a gente desconhece ou fica sabendo depois. Por exemplo, o presidente do Sindicato dos Clubes do Rio de Janeiro, ele é o chefe de segurança do Flamengo. Isso há mais de 10 anos e ele é que comanda o sindicato. É o Ribeiro? O nome correto eu não sei. Mas ele é o chefe de segurança do Flamengo. Não, Pinheiro, é o Pinheiro. Então ele é o chefe de segurança. Agora teve eleição chapa única no sindicato, que ele é o presidente reeleito, obviamente. Todos os dirigentes foram indicados pela CBF, porque ser dirigente sindical impede demissão. Vai dar confusão, porque ontem o presidente da CBF já demitiu 2 deles lá. Enfim, vai dar uma confusão. Mas só estou dizendo que a gente não sabe. Teoricamente, o cara que é chefe da segurança do Flamengo, que preside um sindicato, não pode concordar com 4 nomes da CBF fazendo parte da direção dele. Então é isso. De qualquer maneira, eu acho que os clubes, seguindo essa linha, eles fazem uma fumacinha, mas assinam tudo que a CBF quer. Eles são sócios do calendário. São sócios do calendário, eles topam qualquer negócio. Pode ver que não mexe na cartolagem central. Esse presidente... Agora, o calendário da Europa também não é esse paraíso todo. Não é. Mas o que não significa dizer... Mas quando tem jogo de seleção... 20 jogos a menos. Quando tem jogo de seleção, para. 20 jogos a menos. O ano é muita igual pra coisa, todo mundo. 20 jogos a menos faz uma enorme diferença. E outra coisa, hein? Os clubes antes, eles se curvavam que nem cachorrinhos
por uns caras que eu não tenho o menor respeito, claro, né? João Avelange, Ricardo Teixeira, Marco Polo Deonero, Marinho e tal. Não tenho o menor respeito por esses caras, pelo contrário, né? Ninguém que gosta de futebol pode respeitar esses caras. Pois é, mas esses caras pelo menos tinham um comando. Agora é um Zé Mané, ninguém sabe quem é o cara. E eles continuaram que nem cachorrinhos. Foram capachos do Zé Mané também. Aí realmente não dá pra você respeitar os clubes, não. Que se dane. A única coisa que, se for realmente em troca do apoio à Liga, que talvez nem precisasse trocar, e aqui está falando da pessoa que pior negocia qualquer coisa na vida. Então eu também não posso falar, você podia ter negociado melhor porque eu negocio mal as minhas coisas. Então eu também não posso ficar falando, devia negociar assim. Se é a troca do apoio, como se diz, como se imagina, em troca da Liga, pode pintar coisa boa. Mas no fundo, a própria Liga, com a votação continuando mais importante, ou seja, as federações estaduais, não só definindo a eleição, mas inclusive quem pode ser eleito, né, por aquela coisa da cláusula da chapa, que você precisa do número de federações e tal, no fundo não vai mudar muita coisa. É legal que vê a Liga, mas no fundo não vai mudar muita coisa. O Viga falou uma coisa que me preocupou no Camisa 10, eu não tinha pensado nisso. Talvez essa Liga tenha por objetivo principal virada de mesa. Puxar o Cruzeiro para a Série A, puxar o Vasco para a Série A. Talvez a grande jogada seja o Grêmio fazer essa mutreta que eles já fizeram lá na Copa União e fizeram em outras oportunidades. Eu quero crer que de olho com isso. Eu quero crer que não, mas infelizmente o futebol brasileiro é de novo o princípio básico da presunção da inocência. A gente precisa ser presunção de ser inocente. De inocente, de ser naive, de ser tolinho, de ser infantil. Eu não sei se vão trazer de volta, mas para mim tá ficando claro, quando botaram peso nas federações, mantiveram isso, e em troca da Liga, que assim, não vai ter mudança estrutural, assim, vai mudar o dono do campeonato. Os clubes vão mandar, que eu acho legal, ok, mas é só assim, uma questão mais financeira, de tentar vender melhor o campeonato. E se eu compro uma Liga, a primeira coisa que eu vou exigir, a Liga é minha, eu vou organizar. Vai ser o ano inteiro isso aqui. Eu não vou comprar um negócio que vai de abril a dezembro. Mas se tiver quem top, ok. Aí, a La Liga parece que está atrás, né? Sim. Está querendo dar um apoio e duvido que eles aceitem. Tem muitos clubes internacionais querendo. Aí tudo bem, mas mesmo assim, infelizmente a gente... E não é a causar suspeição. Infelizmente é a história do futebol brasileiro. Claro. Muda-se os nomes, mas não... E alguns detalhes, evidentemente que as coisas mudam, mas é meio que o Conde de Lampedusa. As coisas precisam mudar para que elas continuem as mesmas. Mas eu acabei mudando de assunto só sobre o Pedro. Eu não vejo problema nenhum dele ser convocado ou cotado. Assim, o Matheus Cunha tá machucado, o Firmino tá machucado. Então são dois centroavantes que poderiam estar. Aí eu acho que ele não vai estar na lista de sexta-feira. Eu acho que o Gabigol vai estar e acho que o Richarlison vai estar de volta. Eu acho que ele não estará. O Gabriel Jesus não sei, que ele tá voltando de lesão. Mas, assim, e cada vez mais eu acho, até comparando com os times da Europa, que tem jogadores que não são titulares sempre nos clubes dali, que são chamados. A gente tem algumas potências aqui no Brasil que hoje são muito maiores que as outras. Eu já falei aqui várias vezes. Eu prefiro ser reserva do Flamengo do que titular de quase todos os times do campeonato. Eu estando no Flamengo, eu tô jogando, mesmo que não jogue todas, eu tô jogando com frequência, né? O Mauro César trouxe a minutagem aqui do ano passado, ele não é que é um cara que não joga nunca, ele joga bastante, e vou disputar títulos. Aí eu vou ser titular do outro lá, que vai ficar em quinto lugar, em sexto. Eu prefiro jogar. Hoje eu daria, se eu fosse um jogador bom, eu daria preferência a Flamengo, Galo e Palmeiras. Aí depois a gente vê, dependendo da circunstância. Não, inclusive a situação do Pedro... Se eu sou o Pedro, eu fico no Flamengo. Sim. Eu fico no Flamengo. Por quê? Porque o Flamengo é um time que joga de forma ofensiva. Joga. Ele vai jogar de forma ofensiva durante o ano. Ele vai ter mais chances de fazer gol jogando no Flamengo. Eu acho que o Pedro, no Flamengo, ele tem muito mais chance de se destacar, mesmo sendo um reserva, do que num outro clube. Vai estar jogando os principais jogos, as principais decisões. Inclusive do que no Palmeiras, gerando já uma polêmica. Porque eu acho que o Palmeiras é um time muito organizado. O Palmeiras precisa de um número 9? Sim, muito. Agora, a bola chega menos no ataque do Palmeiras do que chega no ataque do Flamengo. Pouco menos, mas não é tanto. 9? Mas chega mais. 9, 18, 27, 36. Pra ganhar o quê? O campeonato da Lua? Ele é bicampeão da Libertadores. Mas eu acho que Flamengo, Mauro, se ele jogar então o Corinthians é do quê? Se o Flamengo jogar o que ele não tem jogado... É isso. Se ele jogar o que ele costuma propor. Por exemplo, mas só para deixar claro, porque muitas vezes se coloca o Abel como um treinador que só tem um esquema. O Abel é o treinador que mais varia os esquemas do futebol brasileiro. É um absurdo dizer que o Abel só joga de uma mesma maneira. É só... É lá, o Vampeta lá. Vampeta tá chegando. Acho engraçado quando você elogia um cara, você sabe que você é amiguinho. E quando você detona o cara, você é inimiguinho. Porque tem gente que parece que é inimiga do planeta. Mas enfim, voltando. O Abel, no jogo Palmeiras e Atlético, final de Recopa, o Palmeiras finalizou 23 vezes.
Quantos jogos decisivos uma equipe finaliza 23 vezes? E não vem mais gol porque exatamente talvez falte esse 9. Então o Abel, ele joga quando quer, e eu gostaria que ele quisesse mais vezes, propositivamente. Jogou muito bem contra o Atlético. E às vezes joga um pouco de trás demais. Mas não acho que o Flamengo é o único time que joga no ataque. É só ver o Atlético Mineiro. Ainda mais sendo o Diego Costa, o Hulk faz essas funções. E pode fazer mais, mas imagina Pedro e Hulk. Então acho que o Pedro pode jogar muito bem no Atlético Mineiro, poderia jogar muito bem no Palmeiras, mas se eu sou o Pedro, eu ainda continuo no Flamengo, até uma questão de berço que eu acho que envolve sim. Ele é muito rubro-negro. E num time mega vencedor com enorme potencial também ficaria. Mas que o Pedro daria muito certo no Galo, daria e muito certo no Palmeiras também. E outra, que eu acho que o Pedro ainda não fez o que ele pode fazer no Flamengo. Pode fazer muito mais, Tem muito claro. isso, né, que a gente fala. O Pedro não é da geração de 2019, Não. que foi campeão da Libertadores. Ele foi campeão depois. brasileiro em 2020. Agora, o Pedro pode almejar aí querer ser campeão de uma Libertadores pelo Flamengo. E pode sim, Pode. claro. Mas ele Tem tem muito contusões potencial. também. E dá pra jogar Gabigol e Pedro Acho que também. dele, ele estamos teve falando- contusões. acho que nós estamos falando de um jogador insaível É. do Flamengo. Não só O por Vampeta tudo que isso fez vocês onda. falaram. É isso aí, meu. O Vampeta fez uma Até onda, pelo preço. uma onda horrorosa Até pelo aí, preço. aí deu isso. Pro Brasil, esquece, né? Pro E Brasil. o Flamengo tá certíssimo, não tem esquece. que reforçar o adversário. Então, pô. pro Brasil, esquece. Pode trazer o Vamp, Pro tá? O Vamp exterior, aqui pode entrar pro já. exterior, talvez, Aqui, talvez, pro exterior, Cadeira tá aí? dependendo da Não, oferta tá que aqui. ele Traz. saia. Fique Depende em pé. muito da gestão de carreira, né? Eu não sei se ele é muito influenciável pelos empresários, pelos agentes. Há uma manifestação aqui no estúdio, claro. Pode entrar, vai, Vampeta. agitada, O make porque off. O Vampeta Ao vivo, chegou, né, Vanderlei? O Vampeta chegou. Entra aí. Gente, vamos, entra, Vem, pode entrar. vem. Tirou as Ô, Vampeta, traga a sua as cadeira. câmeras do Isso. lugar, a cadeira entrando. Ela faz uma festa. E eu prefiro. Olha lá. Dia das Mulheres, Rádio. Hoje eu sou boa tarde a todos. Boa tarde. Ó, em vez de mostrar o Vampeta, mostra o Pedro. Olha lá, que Velho, Dia coisa. das Mulheres, para subir aqui na galeria, sendo cumprimentado por todas. Ó, a gente queria pedir desculpa pelo atraso do Vampeta, mas é porque, como é Dia das Mulheres, Porra. muitas mulheres precisaram de uma atenção Aqui, então, no no corredor. ninho do Vamp. Não, foi na radial pra cá. Trânsito parado. Trânsito, Na pô, Radial porque Oeste, as mulheres Radial pararam. Centro. Eu É o herói cheguei- das mulheres. Cheguei Vampeta. no estacionamento aqui da PAN, pô, todo mundo, eu achei que era meu dia. Meu aniversário é no domingo, né? Hoje Todo não. dia é o seu dia. Assinando a capa da G Magazine. Aí em já vários cheguei lugares. aqui, aquela companheira nossa, Babione, como é? Babione? Bibiana. A Bibiane também, pô, vamos pedir uma voz. Não, não é meu dia. Não, mas porque você representa pra nós mulheres. Não, é certeza absoluta que ela não falou. Nossa Juro senhora. por Deus, sabe que ela aumenta, mas não vê. Não coloca o santo nome em vão. Vamos. E eu estava escutando, né, lentamente, caminhando lentamente pela radial, sobre o Pedro. Você viu? Só foi eu falar do Pedro, o Tite me escutou. Você viu? Aí, é mais Tá uma vendo? que a torcida do Flamengo deve ir pro Vamp. Um beijo, Renato Maurício Prado. Agora, acabou então esse negócio. Ah, o Pedro tem que causar. Não. O Pedro não sei o quê, porque ele tá na Eu pré-lista. tô vendo aqui todo mundo falando que o Pedro, na pré-lista, também é que nem uma milonga do Tite também, né? Você acha que o Tite vai tirar Porque, ele? inclusive, da a pré-lista é a primeira vez que ele Pré-lista, anuncia. eu não ouvi falar do Zé, o Rafael Veiga, tá, Valda? Na pré-lista, não. Eu Não- confio nem não vi. sabemos. Ah, esse aí. A pré-lista ela é a primeira vez que vaza ou é Mas divulgada. se for, mais Não. porque ele gosta desse homem, né? Que o raio, Matheus Cunha tá machucado. Então, não precisa pré-lista. Não, a pré-lista é porque Vaza, tem um pô. prazo que você tem que mandar pra FIFA a lista. Ó, Então eles mandaram uma. e algum Mas então alguém alguém vazou. 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 Não, o Bocudo não. Quiseram vazar. Eu acho que quiseram vazar. porque- Justamente pra testar. só uma coisa- Vamos ver o que vão falar. Ô, Thiago, só uma coisa. Ó, não foi A no Bocudo. CBF vive dias. Bom, desde 1914. Confusos, né? Matar um negócio entre o quarto andar, terceiro andar, segundo andar. Não. Assim, já aconteceu quase vazar. Fiquei sabendo uma história lá alguns anos atrás e tal. Mas assim. Nessa confusão que está a CBF, nada me assombra de gente entrando, de gente saindo, de Ontem mandar o que foram você fez. demitidas duas pessoas, né? O secretário-geral E do Zebini, diretor. e o Dino Gentili. O Dino Gentili que estava sendo já anunciado como novo presidente Que brigava da com o CBF Edinaldo. em função da idade. Exato. Aí, e como o presidente atual, que está forte, vai ser reeleito, porque não tem chapa de oposição. Edinaldo não tem Baiano, nada, né? Foi chefe da delegação, mas Ele nome pegou dois. e demitiu os dois. Demitiu os dois. Que era muito forte. E foi muito engraçado isso. A gota da demissão. Horas antes, o secretário-geral mandou aquela resposta pedida pela FIFA. Tem interferência nessa confederação? Não tem. Nós aqui somos muito rigorosos, diz a FIFA. Não aceitamos nenhum tipo de interferência, porque aqui é na seriedade. Então eu quero saber, tem ou não tem? Aí o secretário-geral mandou a informação que absolutamente aqui ninguém mete o bico, aqui fica tranquilo. E não mandou a carta
o vestinho do presidente, que não concordava com o texto. Aí o presidente fez outra carta, senhor Fantini. E, lamentavelmente, o senhor recebeu uma carta de um cara que não podia ter mandado, porque o nosso estatuto diz o seguinte: só pode estar escrito aquilo que o presidente concorda. Então, desconsidere aquela. Quer dizer, com todo o respeito, esse programa de informação é uma zona. É isso. Não, e eu concordo com vocês. Às vezes é bem feito pros clubes mesmo. Porque estão nas mãos desse bando. Eu não vou nem falar o que eu acho. Agora, o que a gente já viu da CBF, desde Ricardo Teixeira, Marim, Marco Polo Del Nero, e o futebol brasileiro tá na mão desses caras há quantos anos? A votação ontem durou 5 minutos. Foi unanimidade. tira. Só o Flamengo que votou contra? Não, votou a favor também. Todo mundo. Tira. Desde Não poder dar mão 1900, desses em caras. janeiro, votação foi pra quê mesmo? o João Avelange assumiu a CBD, peso, CBD manteve o ainda, peso 3 não havia pra CBF, a CBF é de outubro de 79. João Avelange assumiu a CBD em janeiro de 1958. Como ele não sabia nada de futebol, deixou o comando do Dr. Paulo Machado de Carvalho, que Na chamou verdade, para ferrar o doutor também, mas o que doutor era mostrou... concorrente. Exato, para mostrar... Ele falou, isso o seu Tuta contou pra gente, eu falei assim, pô, o Avelange não tem... o Avelange é o único cara, a gente diz assim, né? Não é possível que um cara seja 100% FDP, né? Ele falou assim... 99,9. Não. FDP é o quê, filho da puta? É isso? Então, não é possível que um cara não tenha uma virtude, né? Aí eu disse assim, pois é, até o Avelange, foi o primeiro nome que veio na minha cabeça, ele deu o comando ao Paulo Machado. Aí o seu Tuta disse assim, não. Ele falou assim, ele queria ferrar o meu pai. Onde vai ser Ele o queria Flávio? ferrar. Então ele deu pra ele uma gelada, uma seleção que não estava armada, que não tinha chance Menos da de 6 meses pra Copa. Isso. Aí eles conseguiram montar uma seleção que ganhou. E aí ele se ferrou. Teve que engolir 62, mas em 66 ele deu um golpe Ele na deu um comissão golpe e foi, detonou a seleção. não por acaso, foi a pior campanha da história do futebol Exatamente, brasileiro. é isso. Eliminado Só pelos pra portugueses, pegar. né? Também. Portugal e pela Pelos Hungria. húngaros, Só para citar, de janeiro de 58 até julho de 75 foi João Avelange, ou seja, 52 e 75. Aí entrou o almirante Heleno Nunes, que ficou até 79, quando talvez a primeira vez entrou o presidente do CND, que era o Julite Coutinho, em janeiro de 80. Esse foi legal. Foi O bom. único decente É o que eu único vi na decente CBF. até 86. O candidato, Coutinho. tanto é que ele não continuou, Julite tentou Coutinho. o candidato dele, o Medrado Dias, e perdeu para aquela parelha mesmo da Bia Bichedi e Otávio Pinto Guimarães, que é aquela confusão. Compraram um voto de um cara do Acre. Exato, um voto rasgado, não precisava, deu aquela confusão, e em janeiro de 89 assumiu o Ricardo Teixeira. E depois botou o próprio Nabi Abichedi como vice. Ou seja, dá pra dizer que 16 de janeiro de 89 até hoje são as mesmas pessoas. Só muda. Enfim, é melhor ficar mudo. Então, assim, 58, olha Culpa quantos dos presidentes eu clubes. falei. E deixa eu votar aqui, se deixa eu levar.